Olá! O nosso seminário é sobre interação célula-célula e é composto por Catiele Amanda, Natalia Maiara e Priscila Gerlach. Nós vamos discutir o artigo de revisão sobre citoesqueleto e mecanotransdução na fisiopatologia de lesão pulmonar induzida por ventilador. Mas antes, eu vou dar uma breve explicação sobre interação célula-célula. As interações célula-célula fazem parte do ciclo da embriogênese e ocupam importantes funções em órgãos e tecidos. Esse tipo de interação também é chamado de junções celulares, as quais são ligações físicas que respondem pela adesão do tipo célula-célula e fornecem estabilidade e polaridade celular. Há 5 tipos de junção celular: junção oclusiva, junção aderente, desmossomo, junção comunicante e hemidesmossomos. Há as junções ocludentes, que permitem que as camadas celulares atuem como uma barreira de fusão de soluto, ou seja, elas mantêm as células vizinhas bem encostadas, impedindo a passagem de moléculas entre elas. Nesse tipo de junção tem as proteínas claudinas e ocludinas, e também é importante falar que ela está presente em muitos epitélios. As junções aderentes unem as células epiteliais firmemente e se ligam ao citoesqueleto intracelular. Aqui a gente pode chamar ela de zônula de adesão também. Na zônula de adesão ou junção aderente, há filamentos de actina ligados ao citoplasma próximo de cada membrana. As junções aderentes resistem ao estresse mecânico e evitam rompimento lateral. Enquanto nos desmossomos, há filamentos de queratina, e esses filamentos ligam uma célula à outra. A palavra desmossomos vem do grego. Desmo significa ligação e somatos corpo. Desmossomo é uma das mais importantes junções celulares. Está presente apenas em células animais, funcionando como um reforço proteico na membrana plasmática. Além disso, seus filamentos proteicos ligam-se ao citoesqueleto. É importante falar sobre as caderinas. As caderinas são proteínas de adesão encontradas nas membranas de ambas as células e interagem no espaço entre elas, mantendo as membranas juntinhas. Dentro da célula, as caderinas se ligam a uma estrutura chamada placa citoplasmática, que é esta placa aqui. Ela se liga aos filamentos intermediários, né, demonstrado aqui, e ajuda a ancorar a junção. Há também a junção comunicante, que também é chamada de junção do tipo fenda. A junção comunicante ela é formada quando um conjunto de 6 proteínas de membrana chamadas de conexina formam uma estrutura alongada em forma de rosca, chamada de conexon, representado aqui. Um exemplo de junção comunicante muito importante é o músculo cardíaco, visto que o sinal elétrico para se contrair viaja rapidamente entre as células musculares, à medida que os íons passam através das junções comunicantes, permitindo assim que as células se contraem juntas. Por último, temos o hemidesmossomos, que é quando as bases das células epiteliais ficam aderidas à lâmina basal, que está representado aqui. Os hemidemossomos lembram os desmossomos, porém eles possuem estrutura e função diferente, já que eles conectam as bases das células epiteliais à lâmina basal, ao invés de ligarem as membranas de células vizinhas como fazem os demossomos. Novamente eu vou demonstrar aqui, ó. Aqui é a lâmina basal e aqui são os hemidemossomos. Bom, o estudo escolhido foi um artigo de revisão sobre o citoesqueleto e a mecanotransdução na fisiopatologia da lesão pulmonar induzida por ventilador. A ventilação mecânica é uma terapia que ela é constantemente utilizada na medicina. Ela tem por fim fornecer um suporte quando a ventilação espontânea ela se torna ineficiente. Apesar dessa terapia ser muitas vezes importante e ser capaz de salvar vidas, ela está relacionada a diversas complicações, como aumento de risco de pneumonia, alterações hemodinâmicas, distúrbios neuromusculares e além de outros. A ventilação mecânica ela é capaz de causar danos diretos ao pulmão, promovendo uma lesão pulmonar induzida por ventilador. Em pesquisas foi observado que essa terapia ela pode causar alterações fisiológicas e morfológicas no parenquima pulmonar, alterações dos alvéolos pulmonares, que são minúsculos sacos aéreos presentes nos pulmões, além do aumento de permeabilidade endotelial e epitelial, que é uma das reações de inflamação promovida no pulmão.
Sabendo disso, a ventilação mecânica ela pode não ter diferença de outras doenças, podendo agravar o estado inicial do paciente. Os primeiros autores a descrever as alterações pulmonares induzidas por ventilação mecânica realizaram um experimento observando testes em vivo à reação de ratos induzidos à ventilação mecânica, onde os animais controle, os quais foram induzidos à ventilação mecânica, e aqueles submetidos a uma pressão de 14 centímetros de H2O, eles não apresentaram nenhuma alteração patológica no pulmão. Aquele grupo submetido a 30 centímetros de H2O, eles mostraram um edema pulmonar, que foi um acúmulo normal de líquido no pulmão, causando um certo inchaço. O último grupo, que foi induzido a 45 centímetros de H2O, teve um edema pulmonar, uma hipoxemia, que seria uma insuficiência no oxigênio do sangue, levando a óbito em 1 hora de experimento. Com base nesse experimento, ocorreu estudos seguintes focando nos fatores que levavam a essa lesão pulmonar pela ventilação mecânica. Nesses estudos, foi demonstrado que o fator principal é o volume de corrente, que seria aquele volume de ar circulado pelo pulmão em uma quantidade inadequada, causando um estresse lesivo ao alvéolo e à membrana alvéolo-capilar pulmonar, podendo ser conhecido como vulvotrauma. Com base nesses dados, surgiu a necessidade de estratégias de uma ventilação protetora com a finalidade de minimizar a lesão pulmonar por ventilação mecânica através da redução do volume corrente. Esse estresse causado pela ventilação mecânica altera diretamente processos celulares no pulmão, liberando uma resposta inflamatória passando para um nível sistêmico, podendo causar disfunção de múltiplos órgãos. Esse fenômeno é conhecido como biotrauma. Em um estudo experimental, demonstrou-se que a ventilação mecânica lesiva desencadeia a apoptose de células epiteliais no rim e no intestino delgado. O parênquima é uma célula específica de uma glândula ou de um órgão presente no tecido conjuntivo. Ela possui fibras elásticas e de colágeno, sendo as principais estruturas de suporte e resistência ao estresse. Essas forças de estresse e de distensão sobre o parênquima pulmonar não é uniforme. Já os alvéolos pulmonares são submetidos a diferentes tipos de forças e tensões. As células endoteliais, submetidas à pressão transcapilar e às forças laminares do fluxo sanguíneo, enquanto as células epiteliais das vias aéreas e dos alvéolos sofrem estiramento e compressão cíclicos pelo movimento respiratório. Essas células pulmonares precisam se adaptar constantemente a mudanças frequentes da tensão do tecido onde se situam. Tanto o epitélio como o endotélio estão sujeitos a diversas forças durante a respiração. Tais forças em nível celular são transmitidas e suportadas pelo citoesqueleto da célula. Então agora uma breve introdução sobre o citoesqueleto. O citoesqueleto ele funciona basicamente como uma rede de várias proteínas fibrosas que servem para conferir uma certa resistência à célula eucariótica. O citoesqueleto ele é constituído basicamente por 3 tipos de estruturas. O primeiro tipo mencionado vai ser os microtúbulos. Os microtúbulos eles são polímeros de tubulina, que seria uma proteína, e a principal função dos microtúbulos é conferir um condicionamento à forma celular e também é fazer um melhor direcionamento para o transporte intracelular. O segundo tipo de estrutura são os filamentos intermediários. Os filamentos intermediários, eles são muito importantes para fazer as conexões do envoltório nuclear e para as junções intracelulares, né? Como a Catiele já mencionou, os desmossomos e os hemidiossomos. E entre outras funções, né? Os filamentos intermediários, eles servem para conferir a resistência à estrutura. E, por último, os microfilamentos de actina. Os microfilamentos de actina, basicamente, servem para fazer a estabilização da célula em relação aos outros tipos de forças que atuam na membrana, né? E que determinam também a forma celular. Uma outra característica do citoesqueleto é que ele é totalmente adaptável.
ele é conhecido como fila de formigas. Por quê? Porque assim como uma fila de formigas, mesmo que ele passe por algum tipo de tensão, cada elemento individualmente vai conseguir funcionar bem. Agora, o próximo tópico seria o tópico citado no artigo, que é o citoesqueleto e sua forma dinâmica na deformação da célula. Então, as células elas são estruturas dinâmicas, e como se trata de células pulmonares, que são presentes ali na respiração, né, que são células fundamentais para o processo de respiração, elas necessitam se remodelar, elas necessitam muitas vezes degradar-se e também se reorganizar. E esse sistema, esse tipo de característica da célula é conhecido como plasticidade. Assim como as células, né? O citoesqueleto, da mesma forma, ele é capaz de se adaptar a diferentes tipos de tensões que possam ocorrer. Inclusive, o citoesqueleto ele consegue mudar a bioquímica da célula que ele está em contato. Agora a gente vai ver duas imagens que retratam basicamente o epitélio pulmonar, né? E como eles são conectados através de junções da membrana plasmática, que possivelmente seria submetida a um estresse. Para que isso ocorra, né, os filamentos do citoesqueleto, eles são inseridos em regiões ricas em caderinas. O que seriam essas caderinas? Seriam proteínas da membrana plasmática responsáveis pela adesão célula-célula. Então, nessa imagem retirada de uma microscopia eletrônica, né, é possível ver ali naquela região que está circulada na imagem a conexão entre os dois tipos de células, né? São células epiteliais do septo alveolar. E nesse caso, está sendo ventilado com baixo volume corrente. O volume corrente que essa imagem está sendo submetida é de 8 mililitros por quilograma. Como é característico desse tipo de volume corrente, as membranas elas estão próximas das duas células, né? Mas elas não se fundem. Já nessa outra imagem, também essa imagem foi tirada de microscopia eletrônica do septo alveolar, né, de células epiteliais, e ventilado com um volume corrente alto, relativamente bem maior do que o da primeira imagem. Nesse caso, ele está sendo ventilado a um volume corrente de 24 mililitros por quilograma. Na parte em destaque, circulada na imagem, a gente consegue ver já essa adesão, né, diferente da outra, que mesmo juntas elas não se conectavam. Nesse caso, já dá para ver essa parte de adesão e dá para ver também, dá para perceber que os filamentos eles se fundiram ali. Então, é uma outra característica, o que significa que houve uma reorganização do citoesqueleto porque ocorreu a hiperdistensão alveolar. Lembrando que essas duas microscopias foram retiradas do estudo do próprio autor, que é o Taniguchi. Então, agora um outro tópico do artigo, que seria a interação célula-matriz e a mecanotransdução. Então, nesse processo, as principais proteínas responsáveis seriam as integrinas. Elas são responsáveis, então, pela integração da lâmina basal. A lâmina basal seria a matriz extracelular especializada ao citoesqueleto. É importante perceber que nessa etapa as integrinas ela é capaz de ser uma mensageira de sinais, ou seja, no interstício pulmonar são repassadas forças intermoleculares, né? E são repassadas essas forças intermoleculares para as integrinas que repassam ao citoesqueleto. A região onde os pesquisadores notaram que tem maior quantidade dessas integrinas seriam as regiões chamadas de placa de adesão focal. E também, conforme eles foram estudando, eles perceberam que as integrinas, elas não funcionavam sozinhas. Elas meio que faziam com que ligasse uma chave e desse função para outras proteínas. São as proteínas citadas no tópico abaixo, que seria a FAK, que é a principal, a PKA, PKC, a MAPK e várias outras proteínas. As proteínas de maior relevância para esse tipo de processo seria a FAK.
A FAK vem da sigla em inglês, que significa quinase de adesão focal. A FAK é uma das principais, né, como já foi citado, e ela é essencial para o início da mecanotranslação e também na formação das junções focais. E a FAK, ela passa por uma série de eventos, como ela se autofosforila em resíduos de tirosina, que seria um outro tipo de proteína. Ela também é capaz de associar a outras tirosinas e quinase, ela realiza a fosforilação de outras proteínas associadas à placa, né? E também ela se liga a outras proteínas. E conforme eles foram estudando essa proteína, né, de adesão focal, eles perceberam que alterações nessa proteína, nessa enzima, ocasionavam a hiperdistensão pulmonar. Eles fizeram um estudo com células de pulmão isolada e eles fizeram aplicação de volume corrente elevado, o que ocasionou no maior aumento da fosforilação da FAK. E também ocorreu uma resposta inflamatória, igual a gente conseguiu ver na segunda imagem do trabalho do Taniguchi. Outros autores também estudaram outros tipos de célula, como eles analisaram também células isoladas de pneumocócitos, que foram submetidos a um alto volume constante, mas também submetidos à hiperoxia, que seria muito oxigênio nos tecidos. Daí eles perceberam que houve uma redução da FAK. Daí, como consequência, né, essas células elas apresentaram menor capacidade de adesão e o que eles perceberam também, que a célula FAK ela é essencial para que ocorra a transdução de sinais, né, e a interação da célula matriz. Uma outra proteína que eles estudaram também foi a paxilina. A paxilina ela está ligada à estabilização e reciclagem das placas de adesão focal. Eles perceberam que quando a FAK é fosforilada, a paxilina também entra em ação. Então, agora, um breve resumo sobre o que foi tratado, né? Na parte da esquerda do esqueminha, dá para perceber ali representado por alfa e beta seriam as integrinas, as proteínas integrinas. Acima das proteínas integrinas seria a matriz extracelular, e dá para perceber a conexão com o citoesqueleto. Do lado direito, já acontece uma tensão mecânica, que seria representada ali pela villi, né, que as meninas já explicaram um pouquinho mais sobre, e com a ação das integrinas, né, que a tensão mecânica seria um contato com a integrina, que repassaria, né, os sinais para a FAK e para as outras proteínas que auxiliam. Existe uma progressão dos estudos de modelo in vitro para o modelo in vivo, descrevendo as alterações do citoesqueleto pela ventilação mecânica. Por fim, esses estudos eles são necessários amplamente nessa área para que eles possam ser capazes de minimizar essas modificações que ocorrem nas células pulmonares dos pacientes induzido a essa ventilação mecânica. Uma vez que essas pessoas elas estão submetidas a esses estímulos pró-inflamatórios e pró-apoptóticos, além do estresse mecânico que influencia na estrutura e função da célula.